uma maminha na cerveja preta, tá bom? É uma forma diferente da gente preparar ali a carne do dia a dia. A maminha, vou te contar que é uma carne que vai bem com muitas coisas. Vai bem ali, até mesmo para você fazer um churrasco. Fica gostosa. Mas a nossa proposta é que ela fique suculenta. É isso mesmo. E que você prepare isso numa panela só. Pode ver, ó. A panela já tá aqui em cima. Só uma panela de pressão. Tudo fácil, rápido, olha só. Só uma panela. Vamos lá preparar então essa maminha na cerveja. Ó como tá bonita, gente. Ai, não, só água na boca aí. Então, para preparar essa delícia, você vai precisar do seguinte: uma colher de sopa de azeite, 1 quilo de maminha, pimenta do reino a gosto e sal a gosto para temperar a maminha, tá? E aí depois uma cebola, um dente de alho, 2 folhas de louro, um sachê de molho de tomate, 2 cervejas pretas, que são 2 latinhas ou 2 garrafinhas, um pacote de creme de cebola. Cuidado, não vai comprar sopa de cebola, tem que ser o creme, tá? Vai dar muito sabor para sua carne. Aí, lembra que eu te falei da farofa? A gente pode colocar logo a farofa, o pessoal já tirar foto tudo de uma vez. Ó, farofa com queijo parmesão. Você vai precisar de 4 colheres de sopa de queijo parmesão, mas daí varia da quantidade de queijo que você gostar, tá? Pode ser um pouco mais. 50 gramas de manteiga, uma xícara de chá de farinha de mandioca, 2 colheres de sopa de salsa fresca e 2 colheres de sopa de hortelã fresca picada. Mica, precisa temperar muito tempo antes? Não precisa tanto tempo assim. O que eu vou passar nela? Uma pimentinha do reino. Não precisa de muito tempero não, tá, gente? Cuidado, principalmente aqui com o sal, porque o creme de cebola já tem sal. Aí vou colocar um salzinho e ela vai pegar muito sabor quando ela for ali pro fogo. Como a cerveja preta, às vezes tem aquele gosto mais pro adocicado, aí vai depender da marca que você comprar, tem um gosto mais... Eu sempre acho que ela parece com sabor de açúcar mascavo, de rapadura, sempre lembra um pouco a cerveja preta, me lembra muito isso. Então, vai depender da marca da cerveja preta que você comprar, vai ter um sabor mais ou menos adocicado. Já vou colocar aqui, ó, e aí na sua casa, se você quiser, você pode deixar um tempinho pegando, é mais para criar aquela crostinha mesmo aqui, tá? Prontinho, não vou colocar alho, não vou colocar cebola, não vou colocar nada disso. O que eu vou fazer é logo aquecer a minha panela de pressão, que aí eu posso fazer toda aqui. Mica, a maminha é muito grande que eu comprei. Será que vai caber na panela de pressão? Aí, se você se sentir inseguro, você pode também... O que eu vou fazer agora? Selar a maminha. Então, você pode fazer isso também. Você tem aquelas grelhas que coloca em cima do fogão, né? Que hoje a gente usa muito. Você pode usar uma daquela para grelhar, pode usar uma frigideira grande, para depois transferir para a panela de pressão, se for muito grande a sua peça, em comparação à sua panela de pressão. Combinado assim? Aí fica com mais espaço ali. Porque na panela de pressão você vai ter que colocar a carne e vai ter que tirar para depois preparar ali todo o molho que vai saborizar, vai trazer muito sabor para a sua maminha. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Falei do creme de cebola. Tá aqui, ó, gente. O creme de cebola, assim... O que eu te falei? Porque eu já pedi para comprar no supermercado e compraram sopa de cebola. Não pode, porque a sopa de cebola vem com macarrão bem pequenininho aqui no meio. Aí não vai dar certo. O creme de cebola não, ó. Creme de cebola, quando a gente está com pressa, quer dar sabor para a comida, é muito fácil e muito rápido. Até quando eu vou fazer hambúrguer, eu tempero com creme de cebola. Não coloco sal, coloco o creme de cebola e pronto, já está temperado. A carne para você moldar o hambúrguer. Aí você incrementa o que você quiser. Se quiser um verdinho, se quiser cenoura ralada, se quiser o que você quiser. Mas só com isso daqui já fica um tempero maravilhoso. Eu gosto muito de dar sabor dessa forma. Aí você tem que ter um cuidado 2, porque isso daqui, assim como o amido de milho, porque isso aqui é para formar um creme, né? Então ele vai dar uma encorpada, ok? Então você só toma cuidado na hora para não ficar encorpado demais. Você fica de olho, mas não precisa se preocupar. Se encorpar demais, você acrescenta um pouquinho de líquido e aí resolve todo o problema. Deixa eu tirar aqui. Eu preciso que a panela esteja bem quente. Por isso que eu aqui, ó, tô colocando óleo ou azeite, porque a minha carne, ela não tem muita gordura. Retirou. Você viu que tá limpinha aqui, né? Deixa eu passar pro outro lado, olha só. Tá vendo aqui? Tá limpa, então não tem gordura. O que acontece aqui? Eu vou precisar da gordura da panela de pressão, então, tá? Precisar de gordura lá para dar realmente um susto nessa carne. Aqui, como a gente tem o ar-condicionado, demora um pouquinho mais ali para a panela ficar bem quente. Porque se eu colocar ela média, minha carne está gelada, vai soltar água. O que eu vou colocar lá agora? Daqui a pouco, depois que eu selar a carne, não coloco para selar, tá? Aqui, cebola e alho, não vai agora. Agora eu só quero fazer com que essa carne fique selada na panela. Ó, tá subindo a fumacinha, a gente percebe logo, né? A fumacinha subindo, então tá na hora de colocar a carne. Vamos lá?
coloquei, vou deixar um tempinho e aí já viro do outro lado. O que eu te falei, às vezes quando é muito grande, a gente não consegue fazer isso. Ela vai ficar com as, né, pra cá, para as laterais ou com a pontinha. Se você quiser cortar aqui também a pontinha, pode. Vamos colocar o WhatsApp na tela do Magazine agora? Para as pessoas de casa, se tiverem dúvidas, se quiserem saber se pode fazer com outra carne, alguma coisa assim, pode mandar pra gente. O WhatsApp já vai aparecer aqui na sua telinha. Pode mandar inclusive foto assistindo o Magazine, o que você comeu no almoço, manda pra gente. 99244-9497. Ó, gente, vou virar, tá? Aqui, se for na grelha, em cima do fogão, eu posso ir virando assim. Aqui, como tá na panela de pressão, venho aqui, ó. Olha como ela já estava até, tá vendo? Ficando coradinha desse lado. Deixo aí, não mexo com ela de novo. Deixo ela pegar e ficar selada, né? Criar essa película do outro lado também. E assim eu vou fazendo, vou virando. Um minutinho e meio, aí vai depender da temperatura aí do seu fogão, de tudo isso. Tá aí já, ó. Vou virar mais uma vez, tá? Que aqui tem o tempo da televisão e tudo. Ó, vou colocar ela assim. Por quê? Porque eu quero que aquela lateral ali sele. Trazer a panela pra cá. Essa lateralzinha aqui do outro lado, que tava ainda com a cor avermelhada. E aí não fica mexendo, esfregando não, porque nem fez. Tem gente que gosta de passar e esfregar a carne para pegar a corzinha do fundo. Não precisa. Esse fundinho de panela a gente vai utilizar para saborizar, vai vir todo pra carne de novo. Não precisa ter pressa, tá? Ó. Vou aqui dar uma olhadinha do outro lado. Tá vendo por que eu virei? Porque precisava pegar nessa lateral aqui, ó. Olha, o pessoal tá perguntando se pode fazer com ossobuco. Aqui a gente chama muito o ossobuco de tutano, né? Que é aquela carne que vem com osso no meio e que tem também ali a gordurinha do meio do osso. O que acontece? Com ossobuco pode sim, gente. Você pode fazer com a carne que você quiser. O problema é que como a gente tem um molho depois que já deixa essa carne suculenta, eu não gosto de fazer ossobuco com molho muito suculento misturado, mergulhado assim. Eu gosto de fazer o molho separado e aí depois sirvo ao redor, porque senão encharca muito uma gordura que você já tem no ossobuco. Pode fazer com outra carne mais durinha, Mica? Vamos supor, assim, como é que chama? O músculo, o lagarto, eu quero chamar músculo. O lagarto pode fazer com lagarto, só que aí você tem que ficar de olho aqui no tempo da pressão, tá? Esse daqui tem um tempo. Aí depois, se for o lagarto, vou já te dizer, você deixa ali 40 minutos e aí você abre e dá uma olhadinha. Se for preciso, deixa mais um pouquinho. Ó, tô virando. Tá quase no ponto aqui. Virar mais uma vez. Pronto. E aí, já vou tirar para fazer ali, no caso, o fundinho da panela. Já vou tirar para aproveitar o fundinho da panela. Deixa eu ver qual outra carne que dá para fazer. Essa pergunta foi de um telespectador, perguntando qual a carne poderia usar. O ideal é você usar uma carne assim, que seja inteira, porque depois você consegue fatiar. Então, todas aquelas carnes que são para assado de panela vão servir também para essa daqui. A gente está sugerindo a maminha, que é uma carne suculenta. Eu acho ela muito suculenta. Apesar de ter as fibras, ela é bem mais mole, tá vendo? Aqui já dá para ver, ó, onde ela está diminuindo como é que chama? O sentido das fibras dela. Por que eu não coloquei alho nem cebola aqui? Porque se eu colocasse, ia logo dar aquela queimadinha no fundo. Até a pimentinha já dá pra ver, ó. Aí quero deixar mais um pouco só nessa lateral aqui, porque na lateral, quando estiver na hora, não vai poder pegar, porque a parte que vai encostar no fundo da panela, ou é esse ou é o outro lado, né? Aí, ó, eu vou fazer assim, só pra selar um pouquinho ali o fundo. Pronto. Vou tirar. Tirei. Vou baixar, olha como ficou bonita a carne. Tirei, vou baixar um pouquinho e aí sim, agora eu venho, baixei o fogo e já vou colocando aqui cebola. Nossa cebola, sempre falo pra vocês, ou passa, quem não tem processador, lá em casa minha filha rala a cebola. Passa no ralador, naquela parte mais grossa, que ela fica assim também, igual a nossa aqui, ó. Também é bem legal, pra quem não quer ficar picando a cebola pra ficar bem picadinha. Dá super certo também. Passei a cebola aqui. Ó, já aproveitei tudo que tinha no fundinho da panela. A panela ficou bem limpinha e veio o sabor para a cebola. E vou colocar aí também o alho. Deixar só secar um pouquinho aqui da umidade da cebola. Tô com cenoura na boca. Mania de falar cenoura. Eu tava fazendo uma sopa de cenoura lá em casa. E aí fiquei com essa história de cenoura. Ó, tá vendo? Tá começando a secar. Como eu não vou deixar ela fritar eternamente, porque eu não preciso disso, porque eu já vou ter muita cor aqui, porque eu vou colocar ali, no caso, a cerveja preta,
Então, quando a gente não coloca a cerveja preta, às vezes a gente aproveita a cebola em rodelas maiores aqui, ó, para poder dar uma caramelizada na cebola e ela trazer mais cor. Caso você não tenha receio de usar, não possa por conta da sua religião, aí você capricha na cebola em rodela aqui e joga um pouquinho de açúcar agora para dar aquela caramelizada mesmo, para a cebola ficar bem bronzeada, para essa cor vir para a carne no lugar da cor, no caso, da cerveja preta. Que aqui não vai nem precisar de tudo isso, porque a gente já tem a cerveja preta. Olha, a quantidade de gordura que eu coloquei, gente, tá vendo? Como não ficou gorduroso, eu não quero que fique com muita gordura esse caldo. Prontinho. Aí, eu tenho aí 3 ainda ingredientes que eu vou colocar aqui, ó. Aqui é folhinha de louro, tá? Só para dar um saborzinho, porque dá um sabor bem especial aí para carne. E eu já falei para você dos cuidados que a gente tem que ter com a folha de louro. Inclusive, o telespectador já mandou mensagem pra gente dizendo que engasgou, teve que ir pro pronto-socorro porque não teve o cuidado de colocar a folha de louro só em comida que tenha líquido. E aí, lembrar quantas folhinhas você colocou para tirar de volta, porque ela fica bem apontadinha, ó. Então não esquece lá não, tira, tá bom? Ó, minha cebola já tá aqui no jeito. Pontinho. Vou colocar aqui o molho de tomate. A gente está preparando maminha na cerveja, tá, gente? Ainda tem uma farofinha já de queijo parmesão que você precisa aprender a fazer se você não conhece ainda, porque fica muito saborosa. Aí, ó, aumentei mais o fogo. Tá aí já o molho de tomate, tá vendo como a cebola fica mais fácil dela se desmanchar aqui, até com menos tempo de fogo, ela vai se desmanchar se eu fizer isso, ou ralar a cebola, pra ela ficar em pedaços bem pequenininhos. O que eu tenho aqui? O creme de cebola. E aí eu tenho que ter cuidado, porque o creme de cebola aqui, primeiro que ele tem muito tempero, então eu tenho que ter cuidado com esse sal. Não vou colocar mais sal aqui, coloquei só um pouquinho de sal. Eu tenho o sal aqui que já tem no molho de tomate e tenho o sal do creme de cebola. Eu tenho que ter 2 cuidados com o creme de cebola. Primeiro, a quantidade, para não ficar muito salgado. E segundo, que ele dá uma encorpada, como se fosse um amido de milho. Porque o creme de cebola tem que ter um amido ali para dar uma encorpada. Então, para não ficar muito espesso, eu vou ter cuidado. Porque dependendo do creme ou do molho de tomate que eu usar, alguns vêm bem mais consistentes, outros vêm mais, né, aguadinhos, digamos assim. Então, dependendo da marca que eu usar, talvez precise de um pouco menos de creme de cebola ou um pouco mais de água. Aqui é a cerveja preta, tá? Já vou colocar a cerveja preta para dar uma fervidinha e já deixar evaporar o álcool. Você sabe que ferveu, saiu o álcool inteiro, seja da cerveja preta, seja da cerveja normal, se você quiser a cerveja normal, seja do vinho, qualquer bebida alcoólica que você colocar, o álcool evapora em poucos minutos. É por isso que a gente diz que pode dar a comida para criança, que não tem problema não. Na hora que for servir, não tem mais álcool nenhum. Só tem um sabor muito apurado, no caso aqui, né, dos ingredientes que a gente tem na cerveja, da uva, do vinho, isso assim. Ó, vou colocar aqui, não, vou colocar essa mais certinha, que eu sempre escolho aqueles pacotinhos de louro que vem a folha mais certinha. Eu vou colocar essa, tá? Vou colocar uma pequenininha, deixa eu pegar aqui, aquela escolhendo, né? A outra folhinha aqui, pronto. Coloquei aqui, aí eu vou esperar começar a ferver e esperar também evaporar um pouquinho do álcool para acrescentar o creme de cebola e a nossa carne. Olha, já tá começando aqui a ferver e aí eu já posso acrescentar aqui o creme de cebola. Porque se ficar muito quente é perigoso o quê? Embolotar todo, pelotar todo. Ó, mexi e vou desfazendo aqui. Já estava quente mesmo, que eu não posso colocar e não ter oportunidade de desfazer. Ó. Por isso que eu tô com a espátula. Eu venho aqui, desfaço as bordas e aí eu vou colocar a carne aqui e vou acertar o ponto do sal, tá, gente? E aí, o acertar o ponto do sal nesse momento, você tem que ter cuidado. Você viu que tem muito líquido. Então, tem que ficar para bem pouco sal, porque depois, quando reduzir isso daqui, o gosto do sal, pensa que vai ficar com o dobro do sal que você está sentindo agora no seu paladar. Porque esse líquido aqui vai reduzir menos da metade, tá? Pronto. Vou colocar a carne. Ó. Vou desfazendo aqui. Cada vez que eu vou desfazendo, vai ganhando mais consistência. E aí já vou colocar a carne aqui. E aí depois que ela começar a apitar, o que você faz? Você não precisa deixar no fogo alto. Tem muita gente que acha que colocando a panela no fogo alto,
vai estar adiantando. Como ela está na pressão, é ali dentro, o vapor que vai ajudar a cozinhar. Então, depois que ela pegar a pressão, você pode reduzir, não tem problema, porque ali dentro vai dar o mesmo trabalho. O único problema é que você deixar o fogo alto vai secar mais rápido. Vem pra cá, porque agora é o seguinte, agora vamos fazer a farofa de queijo parmesão. Mica, isso daqui não é queijo parmesão. Queijo parmesão não tá puro aqui não, como dizem, né? Isso daqui não é o queijo parmesão puro não. O que você vai fazer para ele chegar nesse estado aqui? Ó, e ficar, aí você vai escolher se você quer uns crocantezinhos maiores ou menores. Isso aqui você pode utilizar em várias coisas, jogar por cima do arroz, diversas formas. Como é que você vai fazer com ele? Você vai pegar, deixa eu pegar aqui. Vou pegar a nossa forma para te mostrar. Você pode fazer opção 1, no forno. Não passa nada na sua forma. Você vai espalhar o queijo parmesão de pacotinho mesmo e vai fazer o quê? Vai levar pro forno. Aí, fica de olho, tá? Porque isso aqui, depois que começa a ficar bronzeado assim, é rapidinho. Aí aqui você vai quebrando do tamanho que você quer, tá vendo? Mica, poxa, não queria deixar no forno não. Aí, ó, eu vou quebrando aqui, tá vendo? Aí você pode fazer também numa frigideira. Deixa a frigideira aquecer, aí cuidado com o fogo também, tá? Porque depois que ela aquece é muito rápido. Jogou o queijo parmesão por cima, forrou o fundo da frigideira e aí ele vai chegar nesse ponto também, ó. Aí, se for preciso, a única dica que eu tenho é, ó a situação. Gente, isso aqui é muito gostoso, muito saboroso, ó. Vai quebrando pra começar a sua farofinha, tá? Tá aqui, ó. Fica pedaço grande, depois você pode colocar o pedaço que você quiser, pode deixar uns grandes pra deixar por cima também. Prontinho. Caso você faça na panela, se você ficar inseguro, você pode até primeiro espalhar o queijo parmesão assim, forrar todo o fundo da frigideira, aí depois você coloca no fogo. Aí, você vê que tá muito quente, eu dou uma levantadinha assim, porque mesmo no fogo baixo da casa da gente, como a panela já aqueceu, eu tiro um pouquinho, volto e aí vai chegar nesse ponto, tá bom? Combinado? Aqui eu vou começar a preparar a nossa farofa. Já tô com o meu crocante de queijo parmesão pronto e venho pra cá. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a gente usou o de pacotinho. Mas, aí foi o que eu te falei, pode usar a quantidade que quiser. Quer usar 2 pacotes para sobrar, para você também usar ali como aperitivo? Pode também, tá? Agora, vamos supor, tô colocando a manteiga aqui, já, para ela ir aquecendo para preparar a nossa farofa. Vamos supor assim, você quer usar outro queijo, aí cuidado, porque tem queijo que solta muita gordura, por isso que a gente usou o de pacotinho. Esses queijos que soltam muita gordura, o que vai acontecer? Vai formar muito... O líquido da gordura vai ficar ali borbulhando, aí ele não vai chegar nesse ponto sequinho assim muito rápido, não, vai demorar pra caramba, talvez nem chegue. Até mesmo o queijo parmesão que a gente compra de pedaço, que a gente compra uns que não estão muito curados, né? Não estão muito secos. Então acontece isso também. Aqueci aqui a minha manteiga e aí vou jogar a farinha, estou usando uma farinha branca, tá aqui ó, mais pra amarelinha, aquela média que a gente usa, que tem pra vender na feira. E aqui é o seguinte, você pode também usar aquele truquezinho, se você que não quiser mexer a farofa há muito tempo. Dá uma pré-torrada nessa farinha no forno, coloca na forma, de vez em quando dá uma mexida assim, e aí você já fica com a farinha bem torradinha. Mica, a farinha que eu comprei não é assim fininha, bate no liquidificador também, passa na peneira que ela fica toda ali do mesmo tamanho, tá? Ó, aqui já vou começando a misturar. Vou colocar esse restinho ali e já vou fazendo a mistura. Como eu não torrei assim a minha antes, eu preciso de um trabalhinho aqui dela no fogo para que ela fique bem torradinha. Para você que chegou agora, a gente está fazendo uma farofa de parmesão. Vamos já colocar o WhatsApp de novo aqui na tela para as pessoas participarem. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente. Magazine é ao vivo. E essa farofinha super combina. Tá aí o nosso WhatsApp, 992449497. Tá aí o número do nosso WhatsApp na sua telinha para você mandar fotos pra gente. Ou, de repente, só a sua pergunta mesmo, tá? Do que você tem dúvida. Daqui a pouco a gente tem uma entrevista sobre hipnose. Ó, a manteiga já vai começando a secar e aí não fica, tá vendo? Só passar assim que ela já vai sumindo aqui. O que eu ainda vou colocar aqui? Mesmo tendo o torradinho de parmesão, gente, se eu colocar pouco torradinho, vou precisar de sal. Agora, cuidado, porque o parmesão é bem salgadinho. Ó, mexi aqui. Já começou a ficar torradinha a minha farofa. Você viu? Não coloquei cebola, não coloquei nada disso. Mica, posso colocar cebola? Pode. Vou colocar o restante aqui, porque ainda vai ficar um tempinho no fogo. Vai caber tudo aqui na minha frigideira. Ó. Se quiser colocar cebola antes, pode também. Mas nem necessita, porque a gente já tem tanto
sabor, gente, nesse queijo parmesão que você não vai nem sentir falta. E para ficar diferente, porque a cebola e o alho na farofinha a gente já utiliza no dia a dia. Então, para ficar diferente, para facilitar a sua vida, só o parmesão mesmo. Aí, o que eu falei pra você? Na minha casa, a gente faz o seguinte, a gente armazena a farofa, isso mesmo. Na casa da minha mãe é a mesma coisa, quando eu vou pra lá, a gente já faz um farofão e aí armazena em vidro. Espera esfriar bem frio, gente. Se achar que tá frio, espera mais um pouco ainda pra ter certeza que não vai umidade pro vidro. E aí você deixa esfriar e cuidado, porque se eu tampar aqui vai criar água. Não pode, aí já não vou poder armazenar, porque já é perigoso. O que eu faço? Eu deixo ela esfriar naturalmente, eu passo pra uma outra travessa e fico mexendo que ela vai esfriar. Aí o que eu vou fazer? Você tem um vidro aí na sua casa, você vai assim higienizar ele, ó. Aqui já tá no ponto. Deixa eu diminuir, porque agora, o que acontece aqui? Eu quero um verdinho. E aí, se eu for armazenar, vou colocar metade do verdinho agora, porque senão quando eu colocar o meu queijo parmesão, o que vai acontecer? Ele vai ficar úmido, aí não vai ficar o torradinho. Se eu tiver um verdinho, eu já dou um susto nele aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô utilizando, no caso, a salsa e também um pouquinho de hortelã. Se você for armazenar, não coloca o verde, tá? Que aí já fica ruim para armazenar por causa das folhinhas. Agora, para armazenar, você pode utilizar tempero seco. Fica super legal também. Tem salsa desidratada, tem tudo isso. Ó, pra você misturar. Já vem perfuminho. Mas se você for comer na hora assim, aí você abusa do temperinho fresco. Fica muito bom. Mica, podia colocar um cheiro verde e um coentro? Pode ser também. Você tem mais fácil aí, já pode colocar. Prontinho, coloquei, você viu que já deu uma secada aqui na folhinha. Aí sim, eu já posso vir com o meu parmesão. E aí, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Agora que eu vou acertar o ponto do sal, tá? Levantar aqui. Ó, misturei. Porque aqui, alguns crocantes desses, né? Eles vão reduzir, vão se quebrar e vão se misturar a farinha. Então, agora que eu vou provar um pouquinho aqui, e aí vou saber se tá faltando, tá? Sal, se eu coloco mais sal ou não. Tá gostoso. Vou colocar um pouquinho de sal, porque a turma aqui gosta de um pouquinho mais de sal que eu, ó. Salzinho. Nossa, mas tá gostoso. Se a gente não coloca sal, fica muito gostoso também, porque a gente sente bem o gostinho de cada um, da farinha de mandioca, de tudo. Prontinho, gente. Tá crocante, tá torradinho. Apaguei o fogo e aqui um segredo para quem vai fazer a farofa. Se eu deixar essa panela aqui sem mexer, já apaguei o fogo. Queima do mesmo jeito, fica queimadinho o fundo. Então, apaguei o fogo, mas eu continuo mexendo um pouquinho para evitar que ela fique amarronzada, assim o fundo, tá bom? Prontinho. Farofinha pronta. Vou já transferir para cá, para a travessa. A panela de pressão tá lá. Ainda não deu aí os 40 minutos. Aí, olha como é que ficou o nosso, que passou pelos 40 minutos. Tá vendo aqui? Deixa eu te mostrar o molho que fica. Olha esse molho. Ó, consistente. Ah, é bom que eu já tiro aqui a minha folhinha de louro, que tá aqui toda enxerida. Tá vendo como é importante a gente saber onde está a folha de louro e quantas colocou? Porque a gente já procura e já tira nesse momento aqui que a gente abre a panela. Então, tenho aqui a minha carne. Aqui é um pedaço reduzido para você ver direitinho como é que ficou. Mais uma folhinha de louro aqui. E assim eu vou tirando, tá? As folhinhas de louro conforme eu vejo. Esse molhinho é muito bom, vou aproveitar ele já já. Mas agora eu quero fazer o quê? Eu quero tirar essa carne e eu quero cortar a carne. Então vem cá, que é para poder fatiar. Vi que minha carne tá mole. Tá ok? Posso tirar? Então posso tirar e fatiar. Agora, se você utilizar um outro tipo de carne igual a gente falou agora há pouco, por exemplo, um lagarto, aí eu preciso, talvez, deixar mais um minutinho. Eu vou abrir a panela. Olhei aqui, achei que tá dura demais. Não dá pra eu fatiar essa carne. Eu coloco, se for necessário, um pouquinho mais de líquido, se tiver aqui muito consistente, pra poder cozinhar mais alguns minutinhos. Aí você tampa de novo e deixa mais ou menos entre 5 e 10 minutos, tá? 10 é muito, uns 8 minutinhos. E já olha de novo, porque com esse molho consistente, é necessário que você fique de olho. Apagar o fogo aqui. Pegar nossa carne, nossa, você não imagina o cheiro que tá essa carne. Tá com aquele cheiro e com aquele perfume, assim, que já te dá água na boca, igual o temperinho de vó. Mica, tem muita gente que tem a faca elétrica, é mais fácil, né? Quem não tem, vem aqui. Aí, essa faca aqui de cortar pão, eu acho uma das melhores para cortar. Aí você tem que ter cuidado só para ela não desfiar toda. Vamos ver se a gente corta essa daqui. Ó. Ó. Aí você não esfrega muito para lá e para cá, não, tá? Você vem e tenta aí, ó, só empurra ou só puxa.
Porque se você ficar esfrega, vai e vem, ó, quando eu empurro, eu não tô fazendo força, eu tô levantando a faca. Aí, quando eu vou cortando, eu dou uma empurradinha, eu tô cortando ela na ida. E assim eu vou fatiando minha carne. Trago pra cá. Aí eu vou fazer fatias da forma como me agradar, mas a ideia é você não cortar muito fino, até porque você não vai nem conseguir. Ó, se cortar muito fino vai ficar se desfiando, ó. Aí eu vou apoiar aqui para ficar mais fácil, já no final, que ela não fica dançando. Pronto, cortamos aqui. Olha, gente, como fica bonita. E aí, para ficar mais bonita ainda, você vai fazer o seguinte, você vai jogar aquele molho lá por cima. Vem. Aí esse pedacinho é da cozinheira, né? Pode? Esse pedacinho a cozinheira fica para experimentar se ficou boa mesmo. A outra, né? E aí você vem arrumando a sua carne, essa carne fica bonita, é legal para até mesmo para uma comemoração, para fim de ano, para um aniversário, para você comemorar na sua casa, para o Dia das Mães, quem sabe aí. Como aqui a gente tem só um pedaço dela, você sabe, né? Que se pegar ela inteira, você vem ali, aí você consegue aqui montar. E aí eu brinquei que esse pedacinho é da cozinheira, mas não é não, você pode fazer um apoio assim com ele, ó, para poder ficar bonito no seu prato. Aí você deixa mais no formato mais apresentável, para ele ficar mais assim na transversal, digamos assim, né? E aí, aqui nós temos o molhinho. Vou pegar uma colher aqui. Você pega para mim? Uma colher só para eu derramar aqui por cima, para eu tirar já só a colher com o molho. Se eu tivesse utilizado só o molho de tomate, não tivesse utilizado a cerveja preta, aí você não teria o molho nessa coloração que a gente tem aqui, tá? E ajuda muito a dar brilho também. Você teria um molho mais para vermelho, molho de tomate mesmo, igual o molho que você faz ali para sua massa. E a gente não quer, a gente quer um diferencial nele, que é justamente o molho de carne. Ó, aqui coloquei aí, posso servir só aí ou posso colocar aqui o excesso, porque sempre, né, igual calda de bolo, as pessoas sempre querem um pouquinho mais para colocar ali por cima de um arroz, por cima de uma batatinha, ou até mesmo tem gente que não tem que fazer um macarrão ali, nem que seja um macarrão só no alho e óleo, aqui a gente gosta muito do macarrão ali no colorau. E aí deixou ela al dente, né, meio durinha, e depois passou ela na frigideira com um pouco de manteiga, tá? Pode fazer ali, aí você deixa um fundinho a mais de manteiga, manteiga e salsa, para ficar aí no fundinho também da sua vasilha, onde você vai servir a sua batata. Aqui, ó. E ela fica assim, com esse brilho, com a casca dá todo um charme. Essa aqui não é a batata bolinha que a gente vê muito mais cara. Essa aqui é uma intermediária que hoje a gente tem no mercado e às vezes tem também, mesmo lá onde você tem as batatas grandes, você pode escolher as menores, que também fica super bonito no prato. Ó, vou pegando aqui, aí você serve, ou pode arrumar aqui junto com a carne também, aí você que vai escolher. Aí essa batatinha, você passar ela, onde você for passar, na frigideira, se você colocar alho também fica bom pra caramba, uma cebolinha roxa, aí você vai incrementando. A nossa farofa de queijo parmesão, olha só o que eu fiz, eu coloquei pedaços maiores de queijo parmesão por cima, né? Porque aí na hora que você serve assim, ó, vem as lascas, né? Do crocante de parmesão. Eu tô de olho nessas lascas. Difícil é parar de comer. Difícil é você parar de fazer essa farofa depois que você se viciar nela. E aqui, vou pegar isso do meio. Ó, venho aqui com a minha carne. Ai, gente. Aí venho com o molhinho assim. Aí é o seguinte, vou fazer uma malvadeza. Vou jogar um pouquinho desse molhinho assim na ponta da minha batata aqui, para deixar ela ainda mais suculenta. Olha como fica o brilho desse molho. E, gente, deixa eu contar para vocês que a cerveja preta, ela ajuda também a dar esse brilho legal no molho, tá bom? Agora, situação difícil. Nossa, deixa eu tirar logo um pedacinho dessa batata aqui também. Ai, meu Deus. Tô olhando ali porque eu tô olhando no vídeo, que eu tô com tanta vontade de você olhar pra cá. Meu povo! Aí eu vou fazer assim, olha o tamanho. Vou dar aquela passadinha, aquela xoxadinha que chama, né? Aqui do molho na farofa, porque amazonense, pra quem assiste de outros estados não sabe, adora farofa. Adora farinha. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! 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 Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV A Crítica.